Oi, gente, paz do Senhor, eu sou a Bel. Paz do Senhor, eu sou a Angelita. Estamos mais uma vez com um vídeo novo sobre paciência. Angê, vamos falar um pouco sobre o que é paciência? Vamos falar de paciência. Mas essa paciência não é a tal paciência de Jó. Essa é a paciência de Deus e louvado seja Deus por esse atributo que ele tem. Porque se não fosse a paciência de Deus, eu acho que nós não teríamos saído lá do Éden, né? A partir do Éden, no momento que o homem pecou, ele já teria se irado, já teria fulminado. Então isso é o significado de paciência de Deus, né? Deus, ele é longânimo, então ele vai prolongando a ira dele para ele não nos consumir. Ele vai prolongando, então ele vai tendo paciência, nos dando chance para que o nome dele venha a ser glorificado, para que os planos dele venham a ser cumpridos na terra. Amém. Vamos para uma base bíblica, então? Vamos para a base bíblica. Que vai ser? Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Amém. Versículo 9. Glória a Deus. Que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém. Essa passagem é tão legal porque a gente vê que a paciência de Deus não é como a nossa. Sim. A nossa paciência, a gente estoura muito rápido. Quem tem? Quem tem, verdade. Ah, eu sou assim mesmo, eu não mudo, sendo que Deus pede para mudar porque Ele diz que a gente tem que se parecer mais com Cristo, Sim. a gente tem que desenvolver o fruto do Espírito Santo. Verdade. E um desses gominhos, né, do fruto é a paciência, a longanimidade. Algumas versões trazem assim. Então a gente precisa ser paciente. Então a paciência de Deus não é como a nossa. A gente não quer saber de nada, a gente quer as coisas pra agora. Graças A gente Deus. quer pra hoje ou pra ontem ou o mais rápido possível. A gente Sim. coloca Deus na parede, muitas vezes a gente acha que Deus tem que ser nosso servo. E Sim. na verdade é ao contrário. Se não for agora, eu vou sair da igreja. Ah, eu não vou fazer mais nada, eu quero sair, ou o Senhor me dá hoje, ou já era. Verdade. Só que a paciência de Deus não é limitada às emoções de Deus. A nossa paciência é limitada às nossas emoções. Sim. Ela é dependente das nossas emoções. A de Deus já não. Olha como tá além do que nós entendemos do que é paciência. Muito além. A Tá paciência muito de além. Deus é muito além disso. Então, se a gente fosse levar o pé da letra, se Deus não tivesse paciência, misericórdia, amor e bondade, que tá tudo atrelado, a gente já teria sido fulminado há muito tempo atrás. Graças a Deus pela paciência dele por nós. E essa palavra aqui, Bel, dá para entender que Deus fala que ele não tem prazer da perdição de nenhum dos seus servos, de nenhum dos pecadores. Exatamente. Ele quer que todos nós sejamos salvos. Por isso que ele trata todos com paciência. Por isso que ele tem essa paciência. Ele mesmo vendo um monte de coisa errada assim. Fala a verdade, que se fosse a gente dá um exemplo no trânsito. Eu, por exemplo, eu confesso que eu sou muito errante no trânsito, né? Eu não tenho paciência, né? Então aquela pessoa que fica te trancando, que não vai, você tá com pressa, você tem hora para chegar. Então esse é um exemplo. Imagine se aquela pessoa que tá te trancando no trânsito fosse um pecador. E você no lugar de Deus, o que você faria? Meu Deus do céu, né? Então assim, a gente vê a diferença e a gente vê que Deus quer salvar a todos. Por isso que ele tem paciência, porque ele quer todos morando no céu com ele. Eu acho que muitas vezes a gente deixa Deus no limite da sua paciência, porque a gente Verdade. é tão errado, a gente faz tantas coisas erradas, a gente profana o nome de Deus, ou Sim. as pessoas que não acreditam em Deus, os ateus, ou enfim, as outras pessoas que não tendem a entender quem é Deus. E aí Sim. faz tanta coisa errada, ou como, por exemplo, no bezerro de ouro, naquela questão do Antigo Testamento. Não, é demais. Não façam imagens de escultura. Virou as costas. Virou as costas, tá lá. Moisés, até é interessante isso, que Moisés não teve paciência. Verdade. Ele foi lá e quebrou as pedras Ah, dos 10 mandamentos. sim. E aí
Deus teve o quê? Deus teve paciência e misericórdia com esse povo que foi tão errado, que teve que ficar no deserto 40 anos para aprender que tinha que ser do jeito de Deus. Sim. Gê, a paciência de Deus tem limite? Paciência de Deus tem limite. A Bíblia nos mostra isso, né? E um dos exemplos muito clássico é o dilúvio, né? Que Deus escolheu Noé, que era um justo naquele momento, e ele pediu para que Noé construísse a embarcação, levou 100 anos e Noé pregando, gente, presta atenção, e a galera nem tchum pra Noé. Achando louco, porque naquela época não chovia, como que vai chover? Construindo um negócio desse, cara louco. E a gente, muitas vezes, a gente passa por isso, né? Ai, esses crentes loucos, ai, que povo louco, ai, por que você não bebe? Por que você é isso? Por que você é naquilo? Não, porque eu tenho uma promessa na minha vida e eu tô esperando essa promessa se cumprir na minha vida. E era a mesma coisa com Noé. Então Noé esperava 100 anos construindo uma coisa que era loucura. Até que um dia a porta se fechou. E a chuva veio e o povo foi consumido. Aquilo ali foi o limite de Deus, o limite da paciência de Deus. Quem fechou a porta ainda foi Deus, lacrou por fora. Acabou, ninguém mais entra e ninguém sai. Deus lacrou a porta, né? Então isso daí demonstra bem o limite de Deus. E tem até uma parte que fala que Deus se arrepende, mas isso é uma forma, é outro pompatismo, né? Que nós falamos lá atrás em outros vídeos, né? É uma forma do homem colocar o nosso sentimento em Deus, né? E outro exemplo que a gente tem também é Sodoma e Gomorra, né? Então, Deus também já não aguentava mais, mas aquele povo estava tão assim absurdo que os anjos foram lá em Sodoma, a galera queria pegar os anjos, gente. O absurdo que tava. Não tá muito diferente de hoje, né? Então, se a gente for parar pra ver hoje também, o negócio tá feio. Deus não nos consome hoje pela misericórdia dele, né? Então, assim, a paciência de Deus tem limite e Deus sempre avisa. Como a gente vê que Deus tá avisando. A gente tá passando numa fase muito difícil, né? Então, assim, Deus sempre avisa. Se arrependa e volte, se arrepende e volte. Se o homem se arrepender, como foi o que aconteceu em Nínive, se o homem se arrepender, né, a ira de Deus não cai sobre o homem. Mas se o homem não se arrepender, né, vai acontecer que nem como aconteceu com Noé ou como aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? E Deus tem avisado para todos nós, né? Então Deus sempre avisando. Deus mandou o Filho dele. Então nós vivemos pela graça, mas não é porque a gente vive pela graça que a gente pode fazer o que quer. Exatamente. Né? Então assim, Deus tem avisado. Jesus vai voltar. Pela graça é até mais difícil, né? É até mais difícil, porque até o nosso pensamento faz a gente pecar, né? Então assim, Deus tá avisando, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Ah, aqui vai voltar nada, há muito tempo eu escuto isso, tá que nem o povo lá de Noé. Ah, vai nada, é louco esse cara, construiu uma embarcação. Deus não existe. Deus não existe, é bobeira. Vocês estão à mercê no mundo. Deus é a natureza, é amor. Uma hora a porta vai fechar, infelizmente. Gê, tem uma passagem que vai linkar direitinho com o que você tá falando, que fica em Isaías, capítulo 55, versos 6 e 7, que diz: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, ou enquanto ainda pode se achar em algumas traduções. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Glória a Deus. Então Deus, ele não tem prazer de mandar as pessoas para o inferno. Ele é misericordioso, ele é amoroso, ele é bondoso e ele é paciente. A gente tende a achar que a paciência de Deus nunca vai ter fim. Ele sempre vai ter paciência da gente. Só que Deus, como você disse, Deus sempre avisa antes. Então, antes dele fazer as coisas, ele avisa os seus profetas. Verdade. Assim como é o caso que foi com Jeremias. Ele pregou para a cidade de Judá durante 23 anos. Se convertam, vocês vão cair na mão dos babilônicos. 23 anos falando isso. Até que chegou um momento que ninguém deu ouvidos e realmente aconteceu o que aconteceu. Sim. Aconteceu que eles foram levados para o cativeiro durante 70 anos.
Só que Deus foi longânimo, ele teve toda essa paciência durante 23 anos, olha isso. É muito tempo. Se a gente comparar a nossa paciência, a gente Sim. não consegue ter 10 minutos de paciência. E Deus, ele tolera muitas coisas, só que ele não nos exime das consequências. Com certeza, né? Com certeza. A consequência sempre vem, o pagamento sempre vem, né? Então, as pessoas às vezes acreditam que, como a gente ouve falar, ai, fez tanta coisa, fez isso, fez aquilo, agora que diz que é crente, virou santinho. Não, a questão não é essa. Aquela pessoa se arrependeu do seu pecado, porque todo mundo peca. Não vem com essa não que, eu faço isso, eu pago minhas coisas. Não, todo mundo peca, né? Então, nós temos o direito de nos arrepender dos nossos pecados. Então, aquela pessoa, ela está exercendo um direito que Deus deu para ela, ele se arrependeu dos pecados. Mas não é porque ele se arrependeu que acabou, passou a regra. Não, aquilo que ele fez, ele vai colher os seus frutos. Deus não tem por inocente aquele que é culpado. culpado. Não tem. Então, a gente sempre colhe o que a gente planta. Hoje eu só queria deixar registrado para vocês aí de casa, para você também, que o tanto que Deus teve paciência comigo, porque eu não nasci num lar evangélico. Eu fui conhecer a Cristo com uns 19, 20 anos. E aí eu fiquei uns 2 anos firme na igreja, até que por fim eu saí. Eu me afastei da igreja e Deus teve paciência comigo durante 8 anos, me esperando para voltar, para que a promessa dele se cumprisse na minha vida. Então, se você também acha que Deus não tem paciência com você, Deus tem sim, ele só está te aguardando. Nós que muitas vezes nos afastamos de Deus, e ele, com a sua infinita misericórdia, ele só espera uma reação nossa. Sim. Assim como ele teve a paciência de me esperar. E a todo tempo ele falava, filha, volta, eu tô te esperando, eu te amo, eu tenho promessa na sua vida. Só que eu fiquei no mundo esses 8 anos e eu não acreditava nisso. Eu me esqueci completamente da promessa do Senhor. Até que chegou um momento em que parece que a gente sente falta de Deus. Aquele vazio que nada completa. Aí eu senti que eu tinha que me religar com Cristo. E aí foi que por fim eu voltei para a igreja e não saí mais. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Mas assim, eu já sou o oposto da Isabel, porque eu sou a 4ª geração dentro da igreja, né? O meu bisavô foi ancião, o meu avô foi obreiro dentro da casa de Deus, e meu pai, enfim. E mesmo assim, Deus também teve que ter muita paciência comigo para eu chegar até aqui onde eu tô. E eu digo mais, eu digo que Deus continua tendo muita paciência, porque se fosse dos planos dele, era pra gente estar muito longe, era pra gente já ter ganhado muitas almas, era pra gente ter feito muitas coisas e a gente tá aqui assim, né? Então, resumindo, Deus tem paciência com todo mundo. Então, Deus tem paciência com a humanidade desde Adão e Eva. Então, o que a Bíblia nos diz, né? Deus é paciente e Deus pede que nós sejamos pacientes com os nossos irmãos também. Do mesmo jeito que Ele é paciente conosco, né? Nós também precisamos ter paciência. Claro que a paciência que nós temos é num grau bem menor. Exatamente. Né? Mas nós precisamos ter paciência também com os nossos irmãos, dependente daquilo que Ele está fazendo. Então, nós temos que ter a paciência que Deus tem com a gente. Né? E a paciência não é uma coisa que vem de um dia para o outro, é uma coisa que você tem que trabalhar todos os dias. É um músculo, é questão de academia mesmo, você tem que trabalhar a paciência e pedir para o Espírito Santo também os frutos dele, porque somente através do Espírito Santo, do trabalhar do Espírito Santo sobre a nossa vida, que a gente vai conseguir produzir os frutos. Sem o Espírito Santo a gente não consegue nem dar o primeiro passo. Verdade. Então nós precisamos. E assim, o crente mais crente e o mais vil pecador, ele passa pelo crivo da paciência de Deus, né? Todos nós estamos debaixo da paciência de Deus. E a gente vê o exemplo assim, Israel era para ter sido consumido lá na Babilônia, lá por todos aqueles pecados, mas Deus fala que por amor ao nome dele, ele foi prolongando, ele foi sendo longânimo para que Jesus viesse, para que as promessas dele viessem se cumprir. E hoje o mundo inteiro é salvo através do sacrifício da cruz do Calvário. Você também é salvo através dessa graça. Nós só não alcançamos a salvação, nós só não alcançamos a graça de Deus se nós rejeitarmos. Porque a graça de Deus está para todo mundo, está para todos.
independente do que você fez, independente do que você faz, para onde você vai, Deus está com você o tempo todo, independente do que você está passando. Deus está com você o tempo todo e essa graça te alcança também. Então, abandona tudo que você faz, abandona tudo aquilo que Deus mostra que é errado, que é pecado, que o Espírito Santo incomoda, e volte-se a Jesus Cristo e viva para Ele, porque além da paciência você vai alcançar as bênçãos do céu. O que é as bênçãos do céu? É a vida eterna, porque tudo neste mundo acaba, tudo aqui vai acabar, mas a salvação, a sua vida com Jesus Cristo será para sempre. Amém? Amém. Gê, eu queria só deixar um último texto aqui, que fica em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 36, que diz: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Essa parte de perseverar também é ter paciência, né? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não demorará. Eu creio. Mas o meu justo viverá pela fé. Glória E a se Deus. retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a perseverança da alma. Amém. Então, a mesma proporção que Deus teve misericórdia da sua vida, tenha com o seu irmão. Não é porque você é mais espiritualizado que você precisa menosprezar o seu irmão. Tenha paciência. Paulo diz isso. Ter paciência, não ficar tanto cobrando as pessoas, assim, de ter a mesma espiritualidade, a mesma maturidade que você. Sim. Então, vamos manter a unidade da igreja, ajudando Glória as a pessoas a ter esse equilíbrio, a ter essa comunhão com Jesus Cristo. Porque o que há de vir virá e não tardará. Quem é? É Jesus Cristo. Então, ele vai vir e não vai demorar. Então, a gente vê que a paciência de Deus, ela tem limite, porque vai chegar o grande dia, o dia do arrebatamento. Sim. E aí, já pensou se você vê todo mundo sumindo, vê a igreja subindo, Eu tô aqui. E você fica... É muito Sim. estarrecedor você pensar nisso. E a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Hoje eu tô aqui, amanhã eu posso não estar. Exatamente. Né? Então, há um ano atrás, neste mesmo momento, nesse mesmo dia, eu tava abraçando a minha mãe. Hoje ela não tá aqui. hoje a gente tá, amanhã a gente não sabe. Não Daqui a sabe. 5 minutos a gente não sabe. Verdade. A gente tem perdido muitas pessoas nessa pandemia. Muito. Então tenha paciência e retribua um pouco a paciência que Deus tem com você. Não Sim. rejeite a paciência de Deus. Ele quer a tua redenção. Graças a Deus. Obrigada por vocês terem acompanhado até aqui. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai de infinita misericórdia, louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, meu Pai, por Tua paciência, por Tua misericórdia, por Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Rogo a Ti, Senhor, Pai amado, venha alcançando cada vida na sua casa, meu Deus, venha alcançando, meu Senhor, cada um dos Teus filhos, meu Pai amado, Deus santo, justo e fiel, e fale nos corações deles, meu Senhor. Pai, visita a casa de cada um, Senhor, que as Tuas bênçãos alcancem, meu Senhor, todas as vidas, Papai amado. Deus, guarda-nos e livra-nos de todo mal, meu Pai amado. Senhor, que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Pessoal, não se esqueça, dê o seu like, tá bom? Se inscreva se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir sobre a paciência de Deus, ouvir uma palavra do Senhor, tá bom? Abençoe, né, o seu irmão, abençoe outra pessoa, amém? Então, até a próxima. A paz do Senhor. Fiquem com Deus. Tchau, gente. A Paz paz. do Senhor. Deus abençoe.